Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa disciplina de máquinas térmicas 2 para a quinta aula, combustíveis e combustão. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre os tipos de combustíveis que a gente vai encontrar tipicamente em algumas máquinas térmicas e o processo de combustão, né? Se vocês lembram de máquinas térmicas 1, a gente já viu essa parte de combustíveis, mas a gente viu combustíveis sólidos, né? Ou sólidos pulverizados. Agora a gente vai focar um pouco mais em combustíveis líquidos e gasosos. As máquinas térmicas construídas para converter calor em trabalho mecânico utilizam combustível para produzir esse calor, né? Até agora a gente estava vendo os processos de máquina térmica de uma forma um pouco abstrata, né? Onde o calor é uma fonte externa. A gente não chegou no detalhe do que gera ele, né? Agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo disso, nessa parte. Conhecer qual o poder calorífico de combustíveis, qual a relação ar-combustível necessária para uma combustão completa, qual a taxa de emissão de poluentes na atmosfera. Então a gente tem várias coisas importantes, né? Poder calorífico para poder avaliar o rendimento da máquina, o consumo de combustível, né? A relação ar-combustível também vai afetar o rendimento e para saber qual ar-combustível colocar para ter uma queima completa de combustível. E taxa de emissão de poluentes, né? Nem preciso dizer o quanto que isso é importante, né? Especialmente para alguns tipos de combustível. A combustão é a reação de oxidação do combustível com comburente, né? Também chamado de oxidante. O oxigênio é um oxidante, mas não está sozinho na atmosfera. A gente vai ver detalhes sobre o que a gente usa, né? Os principais combustíveis possuem estrutura química semelhante a hidrocarbonetos, alcanos, né? C, algum valor N, H2N mais 2. Então são cadeias, né, que podem ser bem curtas ou muito longas, né? Dependendo do tipo de combustível. Ah, Bom, a gente vai falar disso mais na frente, né? Octanagem é a propriedade do combustível de resistir à compressão sem entrar em autoignição. Então aqui é interessante porque a gente tem esse mito de que se eu pegar um combustível de alta octanagem e colocar no meu carro, ele vai ter um rendimento melhor, ele vai ter uma potência melhor. Não é bem assim, né? Pode ser que aconteça, né? Se o combustível for realmente mais puro e tudo mais, mas não por causa da octanagem. Para eu poder usar dessa octanagem, eu teria que ter um motor construído de forma diferente, né? Onde ele teria uma taxa de compressão mais elevada. Então, se eu colocar no mesmo motor que anda aí com a gasolina tipo C comum, ah, colocar uma gasolina de alta octanagem não vai fazer diferença, né? Não vai fazer diferença por causa disso. Meu motor ele não foi construído para ter uma taxa de compressão muito elevada, né? Então, qual é a vantagem de alta octanagem, né? E por que a gente não faz motores com uma taxa de compressão mais elevada para poder usar esse tipo de combustível? Porque se eu fizer um motor pensando em combustível de alta octanagem e colocar um combustível normal, né, pode acontecer que durante a compressão ele chegue no ponto de autoignição. Daí eu vou ter ignição antes do ponto desejável, que é um pouquinho antes de chegar no ponto morto superior. Eu tenho, no caso, o motor de ignição por centelha, né? Eu vou ter ignição um pouquinho antes, para na hora que ele chegou naquele ponto eu tenho uma entrega máxima aí de potência, né? Empurrando o pistão para baixo. A alta octanagem, como o da gasolina, permite maiores níveis de performance, se o motor for adaptado para isso, né, em veículos de alto desempenho devido ao crescimento do rendimento térmico. Álcool hidratado ou etanol é misturado a gasolina pura para aumentar a octanagem do combustível. Vamos ver alguns tipos de combustível para máquinas térmicas de potência, né? São compostos que podem ser queimados e assim liberam energia suficiente para aproveitamento da máquina térmica. Alguns exemplos. Óleo diesel, olha só aqui como eu falei de cadeia de hidrocarboneto, bem comprida essa daqui, né? A gasolina menor. O etanol, gás natural, né? Em maior parte metano. Tem alguns outros compostos com um pouco mais de uma cadeia um pouquinho mais comprida. Nesse caso do diesel, a gente vai ver mais para frente, né, um pouco de cada combustível, mas essas cadeias mais compridas, né, se elas não são bem queimadas, se eu não tenho um motor muito alinhado, assim, essas cadeias elas são cancerígenas, elas não são queimadas, então tem que tomar cuidado, né?
pro motor estar bem direitinho, assim, queimando bem o combustível, em relação ao ar combustível, a injeção tem que estar bem, vamos dizer assim, bem tunada, né? Então, se eu tenho aquela fumaça preta saindo do escapamento, aquilo ali é combustível não queimado. Então, aquilo ali quer dizer que está saindo bastante de parte de um combustível que poderia estar sendo queimado, tanto para gasolina quanto para diesel, né? Mas vamos ver aqui um pouco mais para frente desse tipo de combustível. Os principais elementos químicos que constituem um combustível são hidrocarbonetos. Então, tem o carbono, hidrogênio, além de oxigênio para biocombustíveis e enxofre em alguns casos, né? Geralmente a gente não quer enxofre. Vocês lembram disso em máquinas térmicas 1, né? Que eu falei que o enxofre presente ali em combustíveis fósseis, né? No carvão, carvão mineral. O que eu vou ter ele presente ali e ele, ao queimar, né? Ele pode depois, nos gases de combustão, ir incrustando na, nas paredes da minha caldeira, nos tubos da minha caldeira, né? Ou mais lá na saída, no economizador, né? Ele condensa ali, dependendo da temperatura dos gases, por isso que eu tenho que cuidar para não deixar. Eu não quero aproveitar 100% da energia térmica, até porque não seria possível, mas aproveitar ao máximo, assim, eu não quero jogar os gases de combustão a temperatura muito baixa, porque se eu chegar abaixo da temperatura de orvalho ali, para aquela pressão que está ali dentro da caldeira, condensar isso nos tubos, com o enxofre ele vai corroer, né? Então, enxofre geralmente é indesejável aí. Falar um pouquinho dos combustíveis gasosos primeiro, né? O gás natural é basicamente constituído de metano, 80 ou 90% de metano, e etano, né? Vocês lembram disso aqui? MET, ET, PROP, BUT, PENT, né? Da química lá, tem que decorar para o vestibular isso aqui. Pelo menos eu tive, né? Então, metano é o menorzinho ali, CH4. Daí depois a gente vai vendo, vai aumentando isso aqui, né? Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, especifica o gás natural para uso de combustível, né? Então, aqui, 80% mais ou menos de metano, 10% de etano e outros gases em proporção. Daí eu tenho aqui as especificações ANP para o gás natural. Eu tenho regiões diferentes, porque o gás natural ele vai ser extraído em regiões diferentes, ele vai ter composições diferentes, né? É o natural de se imaginar que teria. Então aqui eu tenho o poder calorífico superior, que a gente vai ver o melhor o que é isso depois, e alguns outros componentes dessa tabela. A gente não espera que vocês decorem a tabela, né? É só para se precisarem para consulta, vocês podem vir aqui, né? Para ver como é que é a composição dele. Ó, ponto de orvalho, de água, de hidrocarbonetos, ok? Aqui tem, né, a composição deles. O processo, né, de gás natural, a gente também não vai entrar muito a fundo, gente. Aqui é só para ter uma visão geral dos combustíveis do processo de combustão, né? A gente não vai especificar muito os detalhes disso aqui. Você tem o gás natural, dessulfuração, né? Como eu falei, o enxofre geralmente a gente não quer em nenhum caso, né? Então eu tiro o enxofre daqui. Até quando eu faço aquele coque, né? Quando eu queimo um pouco a madeira para transformar naquele carvão mais puro, eu estou justamente querendo tirar enxofre também do material. Desicratação, separação de líquido, de gás natural. Daí, parte disso eu posso transformar em GLP, gás liquefeito, né? E nafta leve. Daí, a parte do gás, eu posso reinjetar nos poços. Para que eu faria isso, né? Porque se eu tenho aqui um poço e eu estou extraindo, ele tem que ter uma pressão superior a uma pressão manométrica positiva, né, em relação à parte de fora, para justamente eu conseguir gerar um escoamento aqui, né, um fluxo. Né? Vocês lembram que eu falei que bom, não deve ter sido nessa disciplina, mas para a mecânica dos fluidos, né? O, a força motriz, assim, por assim dizer, do escoamento de fluidos é justamente a diferença de pressão.
Assim como uma corrente elétrica é a diferença de tensão elétrica para um fluxo térmico, né? É a diferença de temperatura. Então, para eu ter escoamento, eu tenho que ter uma pressão positiva aqui e negativa aqui, né? Daí eu vou gerar esse escoamento. Negativa não, né? O que eu digo, maior aqui e menor aqui para ter o escoamento, né? Então eu reinjeto ele justamente para aumentar a pressão, manter a pressão positiva aqui. Posso vender ele como redutor siderúrgico, combustível, né? Tá aqui, ó, combustível, depois a parte gás, né? Aqui a parte líquida. Ah, consumo, consumo nos campos de produção, uso automotivo, outros usos. Eu também posso usar esse gás, né, para geração de energia elétrica. A gente viu que tem aqueles os ciclos onde eu tenho um ciclo a gás junto com de Rankine, né, onde os gases de exaustão da minha turbina a gás vão ser a fonte térmica quente para o meu ciclo de Rankine. Também posso usar isso. E em muitos casos eu não tenho como aproveitar isso aqui, né? Daí a gente tem aquelas estações essas estações que tem uma chama, né? Eu queimo lá no local mesmo, né? Eu vou queimando para não liberar para a atmosfera. Por quê? Né? Isso aqui é interessante falar do metano. O meu CH4 ele tem um impacto muito maior para a atmosfera em termos de gás de efeito estufa do que o CO2. Né? Então é proveitoso para. Não proveitoso porque eu não vou aproveitar isso aí, né? Mas é mais interessante eu queimar do que liberar ele na atmosfera, né? Em termos ambientais. Aqui tem um pouco da distribuição percentual das reservas de gás natural, né? A maior parte aqui, 62% no Rio de Janeiro, daí tem um pouco em São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Bahia, Maranhão, né? E outros. Aqui é o volume das reservas provadas, 368,9 bilhões de metros cúbicos, né? Então tem bastante aí. A gente tem, né, o gás natural que é distribuído no Brasil, dependendo da localização, ele é uma mistura de gases naturais diferentes. Então é difícil saber exatamente a composição para eu fazer um projeto, assim, eu teria que fazer uma análise de algum tipo de queimador ou um tipo de motor específico, né? Aqui eu tenho as características típicas do gás da Bolívia, aqui as características típicas do gás de Campos aqui no Rio de Janeiro. Então olha só, 88,6% de metano, no Rio de Janeiro 94,8%, né, de metano. Então muda bastante a composição de uma região para outra, né? Depende bastante da região que eu estou extraindo esse gás. O gás natural liquefeito, o que eu faço? Né? Eu baixo bastante a temperatura, daí eu transformo um gás, que teria um volume bem grande, né? Bem maior, mesmo sob pressões elevadas, do que uma condição de líquido, né? Vou dizer que aqui eu transformei em líquido. Então eu reduzo, ó, até 600 vezes o volume disso para transporte, né? Posso transportar sim. O... Qual o problema? Eu tenho que manter ele a uma temperatura bem baixa, né? Então eu tenho que ter um sistema de refrigeração aqui. Depois eu vou ter que ter algum sistema de um mecanismo aí para transformar de novo em líquido em gás, né? Ah, mas a gente vê bastante, né, GLP por aí. Um pouco mais do gás liquefeito de petróleo, mistura de hidrocarbonetos, composto de 3 a 4 átomos de carbono, né? Ocorre normalmente no petróleo em pequenas proporções, cerca de 2% do volume, e é recuperado no topo da torre de destilação. Aqui a gente tem, né, um petróleo, forno, a torre de destilação aqui, né? E o GLP sai aqui por cima. Pode ocorrer também a associação com gás natural, sendo separado em unidades de processamento de gás natural. Pessoal, me distraí aqui, acabei falando, né, bobagem, que o gás natural liquefeito é diferente do GLP, né? O GLP é uma coisa que eu tiro aqui na saída da torre de destilação, tá?
Então, ele acontece em associação com gás natural, pode ser, né? Pode ser extraído. Ele é chamado de gás liquefeito por ser um gás que se liquefaz na temperatura ambiente, né? Diferente do gás natural liquefeito, que daí eu preciso baixar bastante a temperatura. Aqui ele se liquefaz na temperatura ambiente com aplicações de pressões na faixa de 600 kPa a 1200 kPa, né? Também conhecido como gás de cozinha por sua ampla utilização doméstica. Então, ah, gás natural, liquefeito, a gente não conseguiria usar num gás de cozinha, né? O botijão de gás ia ter que ter um sistema de refrigeração o tempo todo ali, né? Então, esse aqui não. A diferença desse aqui, esse se liquefaz a uma certa pressão a temperatura ambiente, né? O GLP também pode ser obtido em unidades de craqueamento catalítico, fluídico, UFCC. Não, bom, não vamos entrar na parte de craqueamento, mas isso aqui é uma forma aí de extração, né? Deu bastante polêmica aí, não sei se vocês viram, em algumas regiões que fazem isso aí. O pessoal abre a torneira da cozinha assim, põe uma chama e começa a sair fogo, né? É, tu tem um gás, dependendo das pressões, e se não toma cuidado, o gás indo para, né, fugindo aí para água que tem dentro das bacias, né? Gás natural. Nafta de alta octanagem, o óleo, reciclo de óleo decantado, gás combustível e coque, menor quantidade. Falar um pouco do biogás, né? Ele é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica. Lembra que eu falei que o CH4 ele é só um dos gases que sai, né, daqui, mas tem outros gases com oxigênio também ligado, como a gente viu lá no começo, mas ele é mais, só para simplificar bastante, né? Ele é pior como gás de efeito estufa do que CO2. Então, ele é um dos produtos que tem de decomposição, né? O metano. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente pode aproveitar melhor matéria orgânica em decomposição se eu pegar o produto disso e queimar do que deixar isso aberto para a atmosfera, né? Isso aqui, essa decomposição soltando gases para a atmosfera. Então, eu posso aproveitar isso aqui melhor queimando. E já me dá uma energia térmica para algum processo, né? Então, é só vantagem. Ah, ele é produzido pela decomposição de matéria orgânica por micro-organismos em ambiente anaeróbico, né? Aterro sanitário, biodigestores, isso aqui também muito utilizado em fazendas, né? Eu junto tudo, toda a parte lá que eu quero decompor em biodigestores e daí eu extraio o gás para algum processo industrial. Unidades de tratamento de efluentes industriais e esgoto sanitário. O lixo em aterros é bastante variável e a qualidade do biogás depende aí da sua composição, né? O biogás ele é dependendo do que eu estou utilizando para gerar, ele é um pouco mais difícil de prever a composição final, né? Produzir em aterros, ele pode ser utilizado em diversas aplicações, tá? E inclusive para energia elétrica. Então, em vez de eu deixar tudo aquilo se decompondo para a atmosfera, eu posso usar para geração de energia elétrica, né? Queima motores alternativos ou turbina a gás. Ah, vai variar bastante o teor de gás carbônico, geralmente alto. Presença de gás sulfídrico e amônia, isso aqui não é muito bom, né? Não é o que eu quero, mas é o que eu encontro. E sempre saturado de água devido à sua forma de produção. Então a gente vai ter bastante umidade aí, né? Falar um pouquinho dos combustíveis líquidos agora, né? Querosene, combustível leve, baixo teor de enxofre, isso aqui é positivo, né? Normalmente utilizado em pequenas instalações onde o custo do combustível não é importante, né? Por causa de um custo um pouco mais elevado. Pela ANP é chamado de querosene e iluminante devido à sua utilização em lamparinas, né? O poder calorífico inferior não é especificado, mas deve ser no mínimo 42.760 kJ por quilograma. A gente vai ver um pouco sobre o poder calorífico, né? E aqui eu tenho um pouco das especificações, né? Se a gente for trabalhar isso aqui em algum exercício, daí vocês podem vir no PDF e pegar da tabela algumas especificações, certo? Diesel.
bastante utilizado em pequenas instalações industriais, né? Se eu posso colocar no motor alternativo ao diesel, mais barato que querosene, manuseio fácil, mais fácil do que óleos combustíveis. É uma mistura de várias correntes obtidas na unidade de destilação. Então, diesel, né? De nafta pesada, querosene, diesel leve, diesel pesado, gás óleo leve de reciclo e outros. Normalmente no Brasil, o diesel para uso industrial é o mesmo para o uso automotivo, que a gente vai usar no motor diesel, né? Mas para uso térmico, né, o óleo diesel não precisa ser tão bom quanto para uso automotivo. Então, os meus queimadores eles não vão ser tão, né, muito assim, sensíveis. Eu tenho que ter um óleo diesel de uma melhor qualidade ali, porque eu vou ter que passar pelo bico injetor e tudo mais. Isso pode acabar entupindo se tiver impurezas. Para uso industrial, por exemplo, não precisa ter índice de cetano especificado. A gente não vai entrar muito nos específicos, né, dessa parte, gente. No Brasil, atualmente, a gente tem quatro tipos de diesel produzidos em refinarias, né? O S1800, S500, S50 e S10, né? E a gente pode encontrar o tipo A e tipo B. Isso aqui vocês encontram, já ouviram esses termos aqui, né? Provavelmente. Tipo A, derivado exclusivamente de petróleo e processamento gás natural, e o B, ele é produzido a partir do petróleo e processamento gás natural, mas foi acrescentado o biodiesel, né? Você vai ver que a gasolina também tem uma especificação bem parecida com isso. O tipo de óleo diesel composto por aquil e ésteres e ácidos graxos, né, de cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais. Esse é o biodiesel, né? Então, o tanto diesel quanto biodiesel, né, a gente ouve falar em cadeias longas, né? Então, tem cadeias longas de hidrocarboneto. É isso que eu falei, que quando eu tenho combustão incompleta, né, eu ainda vou ter cadeias compridas saindo no escapamento do carro, e isso aqui que é cancerígeno, né? Foi feito um estudo aí com motoristas de ônibus que aponta aí uma probabilidade muito mais elevada do que pessoas que não trabalham com veículos a diesel de desenvolver câncer, né? Então, por causa dessas cadeias mais compridas aí. Então, o motor a diesel ele tem que ser mais bem calibrado do que um motor a gasolina, para evitar que isso aconteça, né? A produção, produzida a partir de óleos vegetais, novos ou reciclados, sebo animal. Segundo a ANP, mais 70% do biodiesel no Brasil é produzido a partir de óleo de soja, né? A gente tem uma produção de soja muito grande, então a gente consegue produzir aí o biodiesel com isso. O método tem duas etapas, pré-tratamento e transesterificação, né? O pré-tratamento eu removo os componentes do óleo vegetal, sebo animal, que podem interferir na transesterificação, não vou pedir para vocês decorar essa palavra, ou comprometer a qualidade final do biodiesel, né? Aqui é um pouco do método de produção, né? Não vamos entrar muito nesses detalhes aí, porque eu não vou especificar eles. Vamos para a gasolina. Mistura complexa de hidrocarbonetos relativamente voláteis, né, que podem variar de 5 a 12 carbonos. Então são cadeias menores. Usualmente é formada por centenas desses compostos químicos, independentemente da sua origem. É uma mistura, né? Para garantir o padrão da gasolina determinado pela ANP, é necessário recorrer à formulação. Toda gasolina é formulada, seja por refinaria, central petroquímica ou um formulador, né? Desde que atenda essas especificações, a qualidade e desempenho são sempre os mesmos. Então, eu posso ter uma mistura de diferentes, mas tem que atender umas especificações finais ali para manter um padrão de qualidade, né? E eu tenho dois tipos de gasolina. Gasolina tipo A, que não é o que a gente consegue comprar, né? Que daí é sem o etanol, distribuída pelos produtores e importadores, né? Então, essa parte do distribuidor aí que sai, pega essa gasolina tipo A, daí depois eu vou inserir o etanol pelos distribuidores e daí nos postos que a gente compra daí essa gasolina tipo C, tá?
Daí eu tenho o etanol, né? Que o Brasil tem uma produção, teve uma época uma produção muito elevada, né? Bem incentivada do etanol. Hoje em dia também ainda tem isso, mas já não é mais tanto, né? Pode ser usado como combustível de veículo em três maneiras: etanol comum, aditivado ou misturado na gasolina, né? O etanol comum é o álcool hidratado, mistura de álcool e água que precisa ter entre 95,1 e 96% de graduação alcoólica, né? O aditivado é o álcool hidratado com aditivos que proporcionam melhor rendimento, então vão ter aditivos aí para fazer mais a limpeza, né? E lubrificação do motor, né? Não é necessariamente que vai ter um. Bom, isso aqui tem rendimento melhor também, mas vai ter um componentes aí para melhorar a parte de manutenção, né? O etanol misturado à gasolina é álcool anidro, né? Álcool com graduação alcoólica de no mínimo 99,6. Praticamente álcool puro que eu misturo na gasolina. E combustíveis sólidos, né, gente? A gente já viu isso aqui, tem uma aula mais destinada a isso em máquinas térmicas 1. Então, como esse semestre, máquinas térmicas 2, a gente não vai focar tanto em caldeiras, né? Que já foi o tema de máquinas térmicas 1. Então, vocês podem, qualquer coisa, dar uma olhada lá na aula. Mas tem aqui a composição do carvão fóssil e da lenha, né, na base seca. Então, o carvão fóssil aqui, esse é o da região sul Brasil, que não é muito bom, né? Um carvão que tem bastante, olha só, 40% dele é cinza, né? Não é um carvão muito bom, mas é o que a gente tem aqui na região, né? Então a gente tem carvões com uma qualidade muito superior aí, né? Especialmente países que tem bastante atividade mais de terremotos, né? Cara? Tem atividades das placas tectônicas, né? Que daí ao longo do tempo você vai gerando mais carvão fóssil e mais de melhor qualidade, né? Aqui a gente não tem um carvão de muito boa qualidade. E lenha para a base seca. Vamos então falar um pouquinho sobre o processo de combustão, né? A reação de combustões são reações químicas que envolvem a oxidação completa. Então, eu vou oxidar o combustível e liberação de energia. Então, tem que ter um agente oxidante, que é o comburente. E o que a gente usa a maior parte é o ar atmosférico, né? Porque está aí, está disponível, tá de graça, né? É só pegar e jogar na, na nossa reação, que a gente vai ter a reação de combustão, né? O que acontece quando tu acende fósforo, né? Ligo o fogão, eu tenho ar atmosférico como comburente. Eu posso usar oxigênio puro? Posso, em aplicações muito específicas, né? Por exemplo, se eu não me engano, motor de foguete, eu vou ter lá, tem como acelerador de reação é alumínio puro, né? Que a oxidação dele é violentíssima, né? Com oxigênio. Não sei se você sabe, mas o que a gente fala é que alumínio oxida. Na verdade, não, né? O alumínio ele oxida instantaneamente. Ele oxida muito rápido. Mas ele cria uma camada ali nanométrica de óxido, né? Que protege as outras camadas, né? Então, usa o pó de alumínio, usa mais alguns outros combustíveis e oxigênio puro daí, porque eu não quero levar ah, outros elementos que não vão interferir tanto na oxidação, né? Gratuito e amplamente disponível, ar atmosférico, composição dele, então tem que tomar cuidado aqui, né? O ar atmosférico não é a mesma coisa que o oxigênio. Eu tenho em mol volume 20,9% de oxigênio, aí o 21% de oxigênio, que a gente aproxima, arredonda, e 79% de nitrogênio com os outros gases já incluídos aqui dentro, né? Então é 78,1% de nitrogênio, 0,9% de argônio e também quantidades de outros gases não muito significativas. Em análise de combustão, a gente coloca o argônio ali junto com o nitrogênio, né? O ar como oxidante. Aqui eu tenho daí melhor a tabela aí
dos gases presentes, certo? Que óxidos nitrosos a gente vai tomar um cuidado especial aqui quando falar deles, né? Monóxido de carbono, né? O dióxido de carbono estão presentes. Bom, isso aqui é uma consideração para baixo da troposfera, né? Essa tabelinha é importante aí para vocês terem para consulta. A gente agrega, como eu falei, no nitrogênio os outros elementos, e a composição do ar seco, simplificada, que é ar seco, né, gente? Eu posso ter também parcelas de umidade, eu vou ter, né? Aí vocês lembram da parte de ciclometria, né? Do ar seco, ar úmido, tudo isso a gente tem que ver para ver quanto que está entrando de umidade, né? Isso a gente vai ver depois, que eu tenho que levar em consideração essa umidade na hora de calcular o poder calorífico, né, do combustível. Então, a gente considera geralmente nessa proporção, em volume 20,9, 79,05, em massa aqui, né, a porcentagem 23%, 76%, mais ou menos. A composição estequiométrica do ar é descrita como O2 mais 3,76 N2, né? Então, posso representar dessa forma: 1 kmol de O2, 3,76 kmol de N2, igual a 4,76 kmol de ar, ok? Teoricamente, o N2 não reage com outros elementos, a não ser, como eu falei ali, do ácido nítrico, o NOx, né? NOx. Lembram disso? Isso aqui também é altamente poluente, não é nem um pouco desejável que eu tenha, então eu tenho que tomar cuidado, dependendo das temperaturas de combustão que eu tenho, e controlada aí, né, os gases de emissão pela temperatura que eu tenho para não ter a formação de NOx, né? Não ter, na verdade, a rejeição deles para a atmosfera. Algumas reações básicas de combustão, né? Os mais comuns que a gente vai ter. C mais O2 igual a CO2, né? 2C mais O2 eu tenho 2 de CO, que é monóxido e dióxido de carbono, como reação, né? O monóxido também ele é mais perigoso, né, pra gente do que o dióxido de carbono, porque ele gruda na hemoglobina, ele não solta mais, né? Então, todos esses são tóxicos em altíssimas quantidades, né? Até a gente pode ter até uma saturação de oxigênio aí, né? Geralmente tem que misturar também. Mas esses gases todos são tóxicos, se falar assim, encher o ambiente de CO2, né? Também a pessoa não vai conseguir respirar. Mas esse aqui é mais por conta disso, dele se ligar na hemoglobina, né? Ele vai, gruda e não solta mais aí. CO mais meio de O2, CO2, né? Aqui com hidrogênio, né? Então tem uma fonte energética muito boa, só porque daí a gente tem que fazer como é que é, a separação do hidrogênio, a hidrólise ali, para eu ter o hidrogênio como combustível, mas é uma reação de combustão onde meu produto de combustão é umidade, né? É água, ou na forma líquida ou na forma de vapor, mas é água. Então é uma fonte bem limpa, digamos assim. O problema está justamente em obter o hidrogênio. O enxofre também, né? Vou ter uma reação aqui. E os NOx aqui, né? O NO. Deixa eu só limpar aqui a tela para não ficar poluído para vocês. Como é que eu faço a massa estequiométrica de oxigênio puro requerida, né? Essa vai ser a minha fórmula, né, para isso. Aqui eu tenho a massa de oxigênio em quilograma de oxigênio por quilograma de combustível, né? Quilograma de O2 por quilograma de combustível. Então aqui eu estou entrando só com oxigênio puro, hein, gente? Não é o ar. Para o ar eu vou ter que fazer uma correçãozinha aqui. Seria se eu tivesse uma fonte de oxigênio puro e eu tenho combustível e eu quero ter também uma combustão completa e estequiométrica, né? Estequiométrica, que é 1 para 1 a relação, né? Vai queimar tudo e usar todo o oxigênio. Queimar todo o combustível e usar todo o oxigênio 1 para 1, estequiometria. Eu tenho aqui a massa de oxigênio, tem a massa de carbono no combustível, quilograma por quilograma de combustível, massa de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre.
né, que são os componentes que a gente tem nos combustíveis. Então, eu coloco nessa fórmula e consigo achar a minha massa de oxigênio puro. Agora, eu tenho que ver que eu estou usando geralmente o ar. Então, aqui eu tenho umas equações que assumem, né, que fazem essa relação, né, utilizando o massa de ar e volume de ar, certo? Que eu também consigo achar daí o volume estequiométrico de oxigênio puro para a queima. Então são relações bem simples de ser utilizadas, né? Foi só fazer um balanço estequiométrico e eu consigo chegar nessas relações, tá? O que que eu tenho na combustão, né? Então aqui, por exemplo, uma câmara de combustão aí para usar numa turbina a gás, alguma coisa assim, né? Eu vou entrar com os reagentes, daí eu tenho uma câmara de reação e os produtos. É bem simples aqui o processo. Os reagentes são os compostos que existem antes da reação. Seria o que? O meu ar, o meu combustível, né? O oxigênio puro. E o produto daí são o que a gente vai chamar de gases de combustão, os gases pós-queima. Então, combustão de 1 kmol de carbono com 1 kmol de oxigênio puro, formando dióxido de carbono. Eu tenho isso aqui, né? Então, esses aqui são meus reagentes e esse aqui é o meu produto. Produto, opa, ok? Ah, Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado aí com os combustíveis é a temperatura de ignição, né? O combustível ele deve ser levado até acima da sua temperatura de ignição para iniciar a combustão, né? Senão a gente teria uns problemas aí, porque o combustível a gente encontra em todos os cantos aí, a gente tem combustível, né? O que tem carbono aí que pode ser queimado, né? Mas para ele começar a queimar, tem que chegar a uma temperatura mais elevada. Então aqui eu tenho de alguns combustíveis básicos, né? O óleo diesel, gasolina, etanol e GNV, né? O óleo diesel, justamente o motor a diesel, a combustão dele é por compressão, né? Então quer dizer, eu comprimo o ar até uma temperatura acima de 230 graus, para quando eu injetar o óleo diesel, ele queimar, né? Ele já está numa temperatura de ignição, acima da temperatura de ignição. Já a gasolina, ao contrário, o motor de ciclo Otto, eu não posso deixar passar ou chegar perto para correr o risco, né, de 280. Que senão, né, na hora que está comprimindo aquela mistura ar-combustível, ou se também tiver um bico injetor, né, mas na hora que está comprimindo, vamos pegar modelos mais antigos aqui, comprimiu a mistura ar-combustível, durante a compressão ela ia iniciar a ignição, antes do momento desejável, se chegasse a uma temperatura acima dessa. Daí que eu tenho para o etanol e para o GNV também, as mesmas considerações, né? Princípio da conservação da massa, vocês já estão, né, sabendo disso aqui de cor, né, o balanço de massa. A massa total de cada elemento é conservada durante uma reação química. Agora, o número de átomos também, né? O que não é conservado é o número de mols, né? Mas, por exemplo, aqui 2 kg de hidrogênio, 16 kg de oxigênio, vai dar igual a 2 kg de hidrogênio, mas 16 kg de oxigênio na saída, né? Tem essa conservação, ok? Ambos os lados contêm, por exemplo, aqui 12 kg de carbono e 32 kg de oxigênio. A massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Bem claro. Mas o número total de mols não necessariamente se mantém, porque aqui eu tenho, por exemplo, 2 kmols e meu produto é 1 kmol, né? Aqui eu tenho um na frente e um na frente, né? Porque o mol é uma quantidade, né? É uma medida de quantidade. Razão estequiométrica, né? Que também é bem importante para a parte de combustão. A razão ar combustível, quer dizer. Aqui eu tenho a massa de ar pela massa de combustível, né? Não é bem o excesso de ar que eu ia falar, né? Mas então posso tirar isso aqui do balanço estequiométrico ou posso considerar o excesso de ar também. A razão ar combustível, né? A análise das quantidades de combustível e ar no processo de combustão. Em geral, expressa em base mássica. É mais fácil para a gente trabalhar tudo em quilograma. A gente está acostumado aí a uma vida inteira a trabalhar em quilograma, né?
definida como a razão entre a massa do ar e a massa do combustível para um processo de combustão. Isso vai se manter, né? Isso, conservação da massa, base mássica, é o que a gente mais trabalha, né? Então, se eu tenho 1 kg de combustível e 17 kg de ar, eu vou ter 18 kg de gás de combustão, né? Ah, ok. Os poderes caloríficos, né? Superior e inferior. A gente já viu isso também em máquinas térmicas 1. Vamos ver de novo, né? Porque isso aqui é importante para qualquer tipo de combustível, sólido, líquido, gasoso, né? O poder calorífico é definido como a quantidade de calor desprendida na sua queima completa. Se essa quantidade de calor for medida em um processo no qual a água da mistura estiver no estado líquido, o poder é chamado de superior. Se a água estiver utilizando parte do calor para mudar de fase para gasosa, é chamado de inferior. Então a diferença deles é se eu estou evaporando a água, né? Tanto que aqui vai entrar esse o calor específico aqui, né, de vaporização, né? 2440. Então, isso aqui é uma energia que eu estou usando para evaporar a água, umidade, né? Umidade que está tanto no combustível quanto no oxigênio, né? Se está um dia mais úmido. Tudo isso, como a gente viu, por exemplo, em máquinas térmicas 1, né? Entra essa umidade, eu tenho uma térmica carvão. Carvão pegou chuva, né? Tá um dia úmido. Eu vou tentar secar esse carvão antes de colocar, mas ele vai entrar com uma certa umidade. Eu vou entrar com ar com uma certa umidade. E isso aí tudo vai virar vapor d'água, né? Essa umidade ela vai evaporar, então eu vou gastar uma energia desse meu combustível que poderia ter sido utilizado aí para esquentar a água da caldeira ou no motor, né? Essa energia térmica eu estou esquentando a água, estou gastando para isso. Então, poder calorífico inferior ele é menor do que o superior, né? O superior é mais fácil de medir, né? Vou medir num laboratório, né? O poder calórico superior, num mais controlado, mas o inferior é o que a gente mais encontra, né? Então, aqui eu tenho, né? Poder calorífico inferior, superior, teor de hidrogênio e teor de umidade combustível em quilograma de água por quilograma de combustível seco. Também na umidade do ar também vai afetar, né? É a entalpia de vaporização da água aqui, né? Falei calor específico, não, entalpia. Essa é a diferença, tá? Ah, aqui eu tenho alguma substância, algumas propriedades de alguma substância, né? E o poder calorífico superior e inferior deles, né? Ah, em BTU e em quilocalorias por quilograma, certo? Então a gente vê o hidrogênio, ele tem um poder calorífico bem elevado aqui, o inferior, mas bem elevado, né? Metano, 11.000, né? Vamos ver o que a gente acha que é o etanol. O etanol tá por aqui, né? Cadê o metano? Acho que é esse aqui. Deixa eu pegar. Metano tá aqui, né? São os mais importantes aí pra gente, né? Se for trabalhar com isso. Até um enxofre, né? O gás sulfídrico eu vou ter aqui. Uma outra característica do meu processo de combustão é a temperatura de chama, é a temperatura teórica da chama, que é calculado considerando que todo o calor resultante da combustão é transformado em entalpia dos produtos de combustão. Então, é a temperatura de chama diabática que a gente chama. Eu não troquei calor, eu queimei aquele combustível de uma forma diabática, né? Nesse cálculo, não há nenhuma perda de calor para o meio. Um parâmetro útil para comparação entre combustíveis para uma dada necessidade de calor, temperatura, né? Quando eu tenho uma certa necessidade de temperatura, e por exemplo, uma termoelétrica, me interessa saber qual é a temperatura de chama para saber qual é a temperatura que eu consigo chegar lá na tubulação, né? Geralmente eu vou estar trabalhando a temperatura muito inferior lá na tubulação, porque é a temperatura limite da tubulação, né? Do aço, dos componentes da turbina. Então eu trabalho numa muito inferior, mas eu tenho interesse em saber qual é a temperatura de chama para cálculo, por exemplo, de transferência de calor por radiação.
Não é regra que combustíveis com maior poder calorífico apresentam maior temperatura diabática de chama. Por quê? Analisando essa equação. Então, vamos considerar que todos eles estão entrando com a mesma temperatura de ar, né? Vai afetar bastante nessa temperatura a massa de combustível que eu estou entrando, né? Bom, mas o M vezes o poder calorífico, né? Já está implícito isso aqui. Eu vou ter a equação em quilocaloria saindo ali, né? Deixa eu ver. É isso, mas por que que então não é só o PCI que importa, né? Importa bastante essa relação de ar que eu vou entrar, né? Quanto maior a massa de ar, vai baixar bastante a temperatura de chama também. E o CP, calor específico dos gases de combustão, também vai influenciar bastante, né? Quanto maior, menor vai ser a minha temperatura de chama. Faz sentido, né? Faz bastante sentido. Quanto mais energia térmica os gases de combustão conseguem absorver ali, né? Sem variar tanto a temperatura, menor vai ser a temperatura de chama. Então aqui eu tenho, por exemplo, temperatura de chama para o gás de médio poder calorífico, né? A partir do carvão mineral. Então eu tenho aqui a temperatura do ar entrando em temperaturas diferentes. Se ele entra 0, 25, 200, 300. Então, quanto maior entra a temperatura do ar, como esperado, maior vai ser a temperatura de chama, né? É o que eu estava esperando. E se eu tenho aqui uma estequiometria perfeita, né? Sem excesso de ar, então uma condição estequiométrica ideal, eu vou ter temperaturas de chama bem mais elevadas. Aqui, ó, 2000, 2440 aqui, né? Mas para eu garantir exatamente, garantir na prática que eu vou ter o máximo de queima do combustível, né, que eu vou estar soltando o mínimo de carbono não queimado no final do meu processo de queima, eu vou entrar geralmente com SSA, né, para garantir isso, né, para ter uma melhor distribuição e garantir uma melhor queima. Então, se eu entro aqui, por exemplo, com um SSA de 10%, né, 20%, já baixa bastante minha temperatura de chama. Vai baixando, certo? E aqui tem as substâncias e a temperatura de chama em graus Celsius. Vamos ver um caso aí que a gente analisou antes, por exemplo, o hidrogênio, né, tem uma temperatura de chama bem elevada. O metano também está elevado aqui, mas é abaixo. E vamos ver aqui um etano, né? Olha só, o etano está com a temperatura de chama mais elevada que a do hidrogênio. E o etano tem um poder calorífico inferior, né? Bem menor do que o hidrogênio. Então não é só isso que influencia na temperatura de chama, né? Como a gente viu. Não é só o poder calorífico, também influencia o CP dos gases, né? De combustão. Inflamabilidade dos gases. Tem um limite inferior de inflamabilidade. A menor concentração de gás ou vapor de combustível em ar ou oxigênio que consegue estabelecer a combustão autossustentada. Então, depois que eu inicio, ele se autossustenta essa combustão. Por outro lado, eu tenho a maior também limite, que se eu, é uma concentração máxima para também conseguir manter a combustão, sem eu precisar ter uma fonte externa de calor, certo? Então, num gás ou vapor de combustível misturado com ar ou oxigênio, não entra em combustão se a sua concentração for muito alta ou muito baixa, né? Também não adianta ter muito gás, pouco oxigênio e tentar queimar. Ele vai queimar um pouco e vai parar, né? Porque daí não vai ter mais comburente, né, para continuar a queima. Então, mistura combustível a ar está muito pobre, se está abaixo do limite inferior, ou muito rica, está acima do limite superior. Então, eu quero trabalhar entre os dois se eu quero ter uma combustão autossustentada, né? A energia liberada pela queima é mínima nas concentrações próximas do limite de inflamabilidade e máxima na composição estequiométrica. O que isso significa? Eu não quero ter uma relação pobre de combustível e ar, nem muito rica. Eu quero ter o mais próximo possível da estequiométrica. Geralmente a gente vai andar para qual lado? Para o pobre. Porque eu não quero que saia combustível
né, no meu escapamento, na minha chaminé, eu não quero que saia combustível não queimado. Eu quero que aconteça uma queima completa. No caso estequiométrico, é difícil garantir uma queima completa, né? Tem que ser um sistema muito bem calibrado, um aparato experimental muito bem, ah, muito bem calibrado para conseguir fazer essa queima completa. Então, se eu estou trabalhando com, num caso real, eu vou usar mais oxigênio. Então, ele vai ir para o lado do pobre. A energia liberada para queima, né, mínima, tá? Os limites de inflamabilidade são determinados a 20 graus 100 kPa. Então, é uma condição padrão aí, né? Aqui eu tenho os limites inferior, superior para vários gases, né? Ah, o gás natural 3,1% inferior e 19,6%. Então vou ter que estar trabalhando aí entre esses dois, né? Eu vejo qual é o estequiométrico, caminho um pouquinho aí pro inferior, né? Geralmente a gente vai estar trabalhando, não foca tanto nisso, a gente foca mais em porcentagem de excesso de ar, tá? A inflamabilidade dos gases, né? O que que vai afetar? Temperatura afeta, a gente viu que eles são calculados por um caso específico de temperatura, né? E pressão. Mas a temperatura vai afetar, a pressão vai afetar, geometria e tamanho do vaso de concentração, teor de inertes, né? Como nitrogênio ou outros gases, presença de partículas finas de metais, estrutura molecular de combustível. Tudo isso vai afetar, ok? E aqui a gente tem então uma relação entre concentração, temperatura, e daí a gente vê a influência da temperatura nos limites de inflamabilidade de um combustível, né? Só ler aqui. Uma regra geral para alcance estabelece que 100 graus de aumento em temperatura abaixa em 8% o limite inferior de inflamabilidade. Então, esse limite aqui ele vai caindo, né? Cada 100 graus cai 8% aqui, em torno, mais ou menos. Mas vamos pegar aqui um caso, eu tenho uma concentração aí ah, de gás na mistura, né? E eu vou daí traçar algumas linhas retas aqui. Uma aqui, uma aqui. Opa, não ficou nem um pouco reta essa. Vou pegar tudo. Uma aqui e uma aqui, por exemplo, né? Ou aqui assim. Então, se eu tenho uma concentração, eu vou aumentando a temperatura, né? Aqui, nesse de baixo, por exemplo, aqui eu entro nessa minha curva de pontos de ebulição. Aqui eu tenho pontos de fusão, pontos de ignição, né? Ah, mas como eu estou no limite inferior, né? Essa ignição não é autossustentável aqui, né? Se eu andar nessa faixa aqui, que é mais perto da faixa que a gente vai estar trabalhando, por exemplo, eu entro aqui na faixa de flamabilidade, né? E se eu aumentar a temperatura até um certo ponto, eu tenho daí a autoignição, né? Então eu tenho que tomar cuidado, né, com a temperatura que eu estou trabalhando também, se eu quero ou não que entre na autoignição, né, para concentração. Por exemplo, se for gasolina, eu não vou querer que entre em autoignição. Então eu vou estar trabalhando num caso, por exemplo, mais aqui para baixo, se eu quiser chegar em temperaturas mais elevadas de compressão. Aqui, por exemplo, não entrou ainda em autoignição nesse ponto, então eu posso depois ah, usar a centelha para entrar em ignição, né? Então aqui tem o meu limite superior, limite inferior, né? Não é um gráfico muito complicado de interpretar, né, gente? É só parar um pouquinho, dar uma lida nele com calma. Gente, essa aula realmente é bem expositiva, né? Um pouco até mais cansativa, mas é só para passar um pouco para vocês sobre combustíveis e combustão. Um pouquinho sobre combustíveis e combustão, né? Então a gente fechou essa primeira parte aqui da disciplina. Daí a gente vai ter a nossa aula de exercício, avaliação. Antes de finalizar o ano, a gente ainda pega um pouquinho de motores de combustão interna, né? Ou quem sabe a gente já deixa isso aqui, né? Como é conteúdo novo, a gente deixa isso aqui e acumula em duas aulas lá no possivelmente presencial aí, tomara, né? Lá no dia 17, né? A gente volta no dia 13 das férias aí do recesso. Então, dia 17 a gente volta e pode, quem sabe, já condensar esse conteúdo. Daí vejam o que acha melhor. Daí a gente faz aqui a aula de exercício, avaliação
E aqui eu deixo uma semana aí para vocês dar uma revisada, se quiser, juntar dúvidas para a gente ver depois quando voltar na parte de motores, ok? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.